Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vamos dar continuidade aí aos vídeos da semana, a qual a gente está abordando aí o que consiste a diferença entre a essência maçônica de escola de tradição iniciática como ideia e o que consiste as instituições maçônicas no seu fundamentalismo, na sua ortodoxia e etc. Bem, o vídeo de ontem eu dei um título bastante chamativo, né? Fechei a maçonaria, e aconteceu alguns questionamentos interessantes, que é interessante quando a gente aborda uma série de vídeos falando do tema, vai nascendo assim os questionamentos, é isso o nosso desejo, que as pessoas comecem a ser pessoas críticas, né, pessoal? Os maçons comecem a entender e comecem a se questionar. E a gente falou que no nascimento ali do Grande Oriente do Brasil, quando concederam a vestimenta de grão-mestre ao Dom Pedro I, ele, por motivos políticos, né, brigando ali com José Bonifácio, ele resolve fechar o Grande Oriente do Brasil. E alguns irmãos não conseguiram entender que há uma diferença gritante entre as instituições e a maçonaria. Eu poderia até dizer que a diferença é entre o finito e o infinito. Há uma distância gigantesca, digamos assim, infinita. É... Quando Dom Pedro tomou tal atitude, ele não acabou com a maçonaria. Ele acabou, digamos assim, temporariamente com a sua instituição. Mas é isso que eu estou fazendo você entender, você começar a compreender que a sua instituição, ela não tem a representabilidade do que consiste a maçonaria universal, ela é a sua instituição. Então, quando Dom Pedro I tomou tal atitude, ele não acabou com a maçonaria. Para a mediocridade daqueles irmãos, alguns irmãos, como eu falei no vídeo anterior, eu acredito que alguns irmãos continuaram os trabalhos, mas alguns atenderam à vontade de Dom Pedro I, mas eu acredito que alguns continuaram os trabalhos maçônicos, mesmo de forma secreta, digamos assim. Você acha que hoje seria diferente se de fato os maçons entender e passe de fato a vivenciar a maçonaria? Se acontecesse algo parecido, se você que pertence a uma grande loja estadual ou um grande oriente independente, o teu grão-mestre fechasse a tua potência maçônica, todos os irmãos na sua totalidade aderir a esse movimento de não viver mais maçonaria? Bem, todos aqueles que abraçarem essa ideia de não viverem mais maçonaria em loja, eles demonstram que eles não são de fato, digamos assim, né? Digamos que eles de fato demonstram para si mesmo que não entenderam a maçonaria. Eles se subjugaram ao que consiste a sua instituição. É essa, digamos assim, que nós estamos tentando desmitificar. A maçonaria, ela não consiste somente na tua instituição. Enquanto o Dom Pedro I fechou o Grande Oriente Brasil, ou seja, outros irmãos, outras lojas continuaram o seu trabalho maçônico. Não foi diferente quando ocorreu a primeira instituição maçônica na Inglaterra, ou então na França, e etc. Os irmãos que de fato entendem a maçonaria, que entendem o que consiste uma áurea catena, eles continuarão trabalhando em relação àquilo que eles amam. É isso que você tem que entender. Quando eu falo em fechar a maçonaria, eu não estou me referindo à maçonaria, que é praticamente impossível, a não ser que acabe com a humanidade. Aí a maçonaria, ela, de fato, ela não vai ser deslumbrada, ela não vai ser vivida, mas mesmo assim ela continuará na essência. Ou seja, quando novamente a humanidade começar a se organizar, ali vai estar novamente a maçonaria se manifestando como ideia na sua pessoa, na pessoa das pessoas que vão entendendo o que consiste. É isso que eu quero que você entenda. Olha, vamos falar um pouco. O que aconteceu na Alemanha? Olha só, aconteceu na Alemanha, quando o Hitler decidiu fechar todas as lojas maçônicas, muitos irmãos amedrontados fugiram e não se reuniram,
Mas ocorreu o seguinte, no campo nazista, no campo de concentração, há a história que diz que alguns irmãos levantaram uma coluna de uma loja maçônica. É esses maçons que eu estou dizendo para você, que eu quero que você entenda, que eles entendem a maçonaria. Agora, se você é uma pessoa que acredita, que defende a tua instituição como uma representabilidade universal da maçonaria e que se de fato ela vier acabar como ocorreu na Alemanha e que ocorreu no Grande Oriente do Brasil e você não mais viver maçonaria, aí, meu irmão, é um problema teu, é uma questão pessoal sua que eu tenho que respeitar. Mas a maçonaria jamais irá perecer. É isso que eu quero que você entenda. Olha só, vou fazer um relato aqui bastante interessante para você. É porque você da instituição, você é levado pela própria instituição a acreditar que ela é uma exclusividade do que consiste a maçonaria. E sem ela você não tem possibilidade de continuar a tua vivência maçônica. É isso que a instituição faz com que você acredite. Eu conheço muitos maçons, assim, pessoalmente, que me diziam que se a grande loja acabar, eles não sabem o que fazer. Porque eles falavam para mim que o que seria deles sem a grande loja. Olha só a natureza, olha só a falta de conhecimento desses irmãos. Eles acham que a maçonaria consiste somente na sua instituição. A gente tem um exemplo muito grande que aconteceu aqui no Brasil mediante essa pandemia. Olha, veja bem, você procure me entender, porque para falar para maçom tem que falar bem mastigadinho para que ele possa entender, né? Que ele não tem um senso crítico, ele não tem um senso de hermenêutica, de interpretação quando você fala. Veja bem, aconteceu quando houve a explosão da pandemia, tanto o Estado decretou lockdown, ou seja, que fechasse as coisas não essenciais. E logo os sereníssimos grão-mestres das suas respectivas potências também aderiram, fecharam as lojas, ou seja, os irmãos não tinham liberdade de se reunir. Foi uma atitude sensata? Foi sim, uma atitude racional, porque era uma pandemia, né? O zelo pela saúde dos irmãos, isso é inquestionável. Mas eu, particularmente, essa é a minha opinião, e eu falava publicamente, essa atitude ela deveria ser mais democrática, ela deveria ter deixado os irmãos à vontade para que eles pudessem. O decreto deveria ser feito de forma eclética, ou seja, de forma democrática. Ó, meus irmãos, vou fazer aqui um decreto, mas eu deixo os irmãos, a critério dos irmãos, a possibilidade de vocês reunir ou não. Ou seja, a atitude de certos sereníssimos foi inquestionável, ou seja, nenhum irmão questionou a atitude do sereníssimo, ou seja, as lojas ficaram inativas. Porém, foi aí que aconteceu o movimento do nascimento da loja Guerreiros da Luz da Liberdade. Nós, maçons, ansiosos por viver a maçonaria de forma orgânica, nós saímos nadando contra a maré. Nós altamente discordamos dessa atitude do que consistia tanto o Estado como a atitude da instituição a qual a gente estava inserida. Porque a gente já estava entendendo, a gente despertou do que consiste a maçonaria universal. Então, se a tua instituição, não me permite praticar aquilo que eu amo, que eu sou desejoso de vivenciar, eu tenho que respeitar, mas isso não me impede de viver aquilo que eu acredito que amo. Foi nessa questão que nasceu a Guerreiros da Luz e da Liberdade. Em plena pandemia, enquanto o sereníssimo da Grande Loja, onde nós estávamos inseridos, alguns irmãos, estava proibindo a vivência orgânica em loja, nós decidimos pedir o kit placê e vivermos maçonaria. Não fizemos nada diferente do que aconteceu na Alemanha, quando Hitler fechou as lojas. Não fizemos nada diferente. Se nós lá estivéssemos no tempo de Dom Pedro I, a gente não ia sair em obediência incondicional a Dom Pedro I. A gente ia continuar, mesmo que isso gerasse a morte, nem que isso gerasse uma perseguição. Foi isso que nós fizemos.
Ou seja, já que eles não querem viver, e nós somos homens livres, nós somos maçom, nós estamos inseridos nessa tradição maçônica, e nada, segundo as próprias tradições, segundo essa áurea catena que nós estamos inseridos, nada nos proíbe sim, segundo ao ditame dessa instituição. É isso que eu quero que você separe, instituição da maçonaria no seu aspecto de escola de tradição. Aqueles que querem permanecer sobre esse ditame da instituição, é louvável que assim seja, mas nós, como maçons livres, homens livres e de bons costumes, nós temos o direito de vivermos maçonaria. Então, foi o que aconteceu. Nós fundamos uma loja maçônica, né, em plena pandemia, e aí demos início aos nossos trabalhos. Claro, seguindo todos os protocolos em relação ao amor, à horizontalidade para com nossos irmãos. Já que a gente estava vivendo uma pandemia, a gente procurou, segundo a própria orientação da ciência, usar todos os protocolos de segurança, ou seja, máscara, álcool em gel, luva e etc. E a gente continuou a viver maçonaria, a gente fundou a loja. E ali a gente iniciou, a gente elevou, a gente exaltou e etc. Enquanto os irmãos lá estavam subordinados, segundo ao ditame da sua instituição, nós estávamos vivendo maçonaria. É isso que eu quero que você entenda. Você deve separar a maçonaria como escola de tradição para os ditames da tua instituição. Mas se você é feliz vivendo dessa forma, se você de fato acredita de forma incondicional que tua potência maçônica tem o direito sobre a tua vontade, aí, meu irmão, quem sou eu para questionar? Eu particularmente, já falei aqui para vocês, eu não sou escravo de ninguém, entendeu? Eu sou um homem livre. E alguns irmãos também, homens livres e bom costume, acreditando assim que o que consiste a tradição maçônica, nós passamos a viver maçonaria de forma altamente livre. E dentro de todo um contexto do que consiste a maçonaria, nos pontos de reconhecimento, nos 12 pontos de regularidade, etc. Fundamos uma loja maçônica, não diferente do que aconteceu no campo de concentração na Alemanha. É isso que vocês não conseguem entender. A maçonaria não pode parar. A tua instituição pode parar, ela pode até se acabar, como eu falei no vídeo anterior. Mas a maçonaria, os maçons, por direito deles, né, por livre e espontânea vontade, têm o direito de continuar a vivência maçônica. Eu não estou aqui para me subjugar, para ficar subordinado à vontade de um indivíduo, porque ele acha que o bem dele é o meu bem. Eu não dou esse direito, eu não concedo esse direito a um indivíduo de julgar o que seja bom para mim ou que seja ruim para mim. Eu tenho consciência, eu sei discernir entre o bem e o mal, eu sou um homem livre. Eu não estou aqui para questionar, claro, as autoridades constituídas, mas eu estou aqui para fazer valer o meu direito. Então, eu percebendo, eu tendo consciência do que algo não ia me fazer mal e que eu usei todas as prerrogativas do que consistia o Código de Segurança ditado pelo próprio Estado, nós resolvemos viver maçonaria. É isso que eu gostaria que você entendesse. Mas se você acha que a maçonaria só consiste na tua instituição e que se ela acabar, tu não vai mais viver maçonaria, aí é uma questão sua, pessoal, que eu tenho que respeitar. Mas eu não dou a minha vontade ao outro. Eu não dou o meu direito, eu não dou o direito ao outro decidir o que eu faço. Se eu tenho direito à minha própria vida, eu estando aqui, se eu decidir pegar uma corda e me enforcar, eu me enforco. Imagina eu querer fazer algo que consiste a minha vivência, ou seja, o meu direito de fazer aquilo que eu quero. Se você não consegue entender a dimensão dessa liberdade, quem sou eu para questionar a tua escravidão? Te amo sem te conhecer.